Danilo e Sérgio Moro. Muito bem, eu quero agradecer a presença de todo mundo aí, quero agradecer o convite, pela alegria de entrevistar o Sérgio Moro aqui. Tem um homem... Fala galera, gravando mais um react aqui, novamente nesse tema aqui, né, de política, da terceira via, Sérgio Moro, Nando Moura, colocando aqui em pauta, né, as pessoas que estão apoiando o próprio Moro, né, Danilo Gentili, MBL e tal. Vamos dar uma assistida aqui que essa entrevista, acredito que seja, como é que eu poderia dizer, enfim, se a gente vai assistir aqui, vocês vão entender, né, é porque eu tô muito, minha mente já não tá mais a mesma de quando eu era jovem, que eu já tô ficando velho. Homem-Aranha na plateia, é isso? Caramba. Não é o Homem-Aranha, é o Venom, velho. Tá legal. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tá vendo aí? Ele tá tentando ser até um cara mais extrovertido, pô. Cultura pop, né? Cultura pop, tá? Se parte de Brasília levasse a sério essa frase, faria diferença. Então vamos começar por aí, doutor Moro. Você, eu falo doutor, logo em seguida falo você. Posso falar você o tempo todo? Pode, Pronto, pode. para complementar o que eu falei, né? Que minha mente tá bugada. É uma entrevista que é de grande valor, né? Para a importância relacionada ao Brasil e tal, o futuro do Brasil, poderia dizer, em 2022, né? E eu acredito que o Sérgio Moro tem grandes chances de ser a terceira via e de até passar Bolsonaro. Claro. Ou doutor você também, pode ser. Moro, você fez parte do governo Bolsonaro. Você não era envolvido com política. Pessoal, vamos sentar aí para todo mundo poder acompanhar, tá bom? Boa, senão vão ficar gritando, senta aí, e aí ninguém vai ouvir o que a gente está conversando aqui. É verdade. Você não era envolvido com política, você tinha o seu trabalho de juiz, recebeu um convite para fazer parte do governo Bolsonaro, aceitou o convite, depois você saiu de uma maneira que não foi muito amigável, saiu de uma maneira um pouco conturbada, foi trabalhar nos Estados Unidos, está voltando hoje, se filiou ao Podemos. Nessa sua trajetória, de alguma maneira, você se arrepende de ter feito parte do governo Bolsonaro? Você se arrepende de ter aceitado o convite para fazer parte do governo dele? Bem, primeiro só, como é o primeiro momento que eu estou podendo falar aqui, grande prazer, uma grande honra ter sido convidado aqui pelo MBL e ver essa plateia maravilhosa. Tá? Você vê que dá pra perceber que ele é um pouco introvertido, tá ligado? Mas ele é inteligente pra caralho, as pessoas não entendem isso, tá ligado? Esse cara estudou muito, pô, pra chegar onde ele tá. E ele é muito inteligente. A questão de ele ser um pouco mais extrovertido, isso vai vir com o tempo, pô. Ninguém tem dificuldade em aprender isso aí, não, pô. Eu queria ter vindo antes no MBL, mas eles nunca me convidaram. Aliás, vou só complementar o que o Moro falou. Vocês são a melhor plateia que já tiveram aqui hoje. Aí se vier outra plateia, ele fala a mesma coisa pra outra plateia. Mas, enfim, é uma pergunta bastante pertinente. Eu não me arrependo. Eu fui juiz da Lava Jato, né? Foi um caso muito difícil, muito desgaste. No outro vídeo, eu tava em dúvida se foi isso mesmo que ele falou. Que ele falou não, que ele foi, né? É juiz mesmo, porque eu não tava muito... Como eu falei, minha mente não tá muito boa. Mas é isso mesmo, ele foi juiz da Lava Jato, foi um dos caras que julgou a questão de Lula, né? Se ele era realmente culpado ou não, né? Avaliou as provas e tal, ele vai até falar aí na entrevista. Rompemos com a impunidade da grande corrupção. Essas pessoas que roubavam o país ficavam sempre impunes e nada acontecia. E as coisas mudaram. Eu digo nós porque não foi um trabalho meu lá em Curitiba, ou dos procuradores, ou dos advogados. Foi um trabalho de todo mundo. Milhões de brasileiros saíram às ruas protestando contra a corrupção. E foi isso que fez
as coisas E boa parte disso, quem fez foi o MBL. serem possíveis, as coisas mudarem. Em 2018, nós tínhamos um momento de muita expectativa. Não é? O presidente eleito, a gente sabe que era uma pessoa controvertida, mas havia muita gente que pensava que poderia dar certo. Então havia uma chance Foi o que eu das pensei, né? coisas darem certo. Eu tinha conhecido, durante a Lava Jato, alguns magistrados da Operação Mãos Limpas. A grande questão de Bolsonaro é porque a galera pensou que ele não tinha rabo preso, mas ele tem rabo preso. A questão dos filhos dele, a questão da rachadinha e tal. Aí quando ele foi chegar pra bater de frente com o STF, ele se fudeu. Aí ele teve que começar a... E ainda os outros poderosos também, né? De lá, né? Os deputados muito antigos e tal. Começou a ver as coisas que ele tinha, né? Muito provavelmente deve ter prova, né? Sobre essas coisas. Aí pra ele não se prejudicar, né? Ele teve que ir se moldando ao sistema, né? Ao centrão, como as pessoas falam, né? Ele teve que ir cedendo, né? Aos poucos e tal. Uma coisa que ele falou que ele não iria fazer, que é o jogo político, né? Que dar a emenda parlamentar, essa questão do tomar lá da cá, ele falou que não iria fazer e fez, né? Tiveram aqui no Brasil Deixa eu subir até um pouquinho aqui, porque... o mais famoso deles, Antônio de Pietro, P. Camilo da Vigo, Gerardo Colombo, e todos eles me diziam, ó, Eu vou adiantar aqui um pouquinho porque ele vai contar sobre uma história aqui relacionado a que ele não queria se arrepender depois, né? De ele ter tido todo o trabalho, né? De botar esses corruptos todos na cadeia e tal, de realmente fazer um bom trabalho e depois ir tudo por água abaixo. Por isso que ele aceitou o convite, em resumo é isso. Por isso que ele aceitou o convite de Bolsonaro. Aí eu vou adiantar um pouquinho. Porque tem uma parte muito interessante que ele vai começar a falar aqui. esses são aqueles momentos dramáticos, né? Mas, enfim, Não, peraí. foi Pronto. Mas, enfim, dizendo que ia combater a corrupção, que fez o exato oposto, precisando de seguidores. Agora, falando do seu trabalho na Lava Jato, Oi. como você se sente fazendo parte da operação, prendendo a alma mais honesta que o Brasil já conheceu? Atualmente Lula, ele já tá um lunático, pô. Ele já perdeu até o senso das coisas que ele tá falando. Ele já é um lunático. Bolsonaro já tá no nível dele também. Esses são aqueles momentos dramáticos, né? Mas, enfim, foi trabalho. Eu sempre trabalhei como juiz, aplicando a lei, considerando as provas e os fatos. Dizer que um juiz tem satisfação pessoal de condenar alguém, mandar alguém para a prisão, é falso. Se tivesse esse tipo de satisfação, seria um sentimento negativo. Talvez ele tenha porque ele fez um bom trabalho, tá ligado? Ele realmente julgou conforme as provas e ele fez um bom trabalho, né? Como juiz. Talvez ele tenha por esse lado. E também, por outro lado, no íntimo dele, porque ele conseguiu condenar um dos maiores corruptos da história do Brasil, né? Eu sempre entendi ali, eu estou fazendo o meu trabalho. E na Lava Jato, o que foi descoberto lá? Aquilo que eu chamo de um sistema de corrupção. Não era uma corrupção isolada, no tempo e espaço, um servidor público, um diretor da Petrobras, cobrando ali suborno para um contrato. O que tinha era um sistema organizado, que durou por anos, e alimentava tanto o enriquecimento ilícito dos agentes da Petrobras, como também de partidos e agentes políticos. Então eu cumpri o meu trabalho, eu sempre tive essa satisfação, consciência tranquila, de decidir segundo ali a minha consciência. E não fiz sozinho, né? Muito o próprio ex-presidente diz, o Moro me condenou. Não. A condenação eu proferi em primeira instância, depois o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 3 embargadores, profissionais de carreira, pessoas muito sérias, confirmaram minha decisão. Depois foi para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, 5 ministros, também magistrados muito sérios,
confirmaram a decisão. Depois houve também uma outra juíza, uma colega juíza muito corajosa lá em Curitiba, a Gabriela Hard, também reconheceu, né, crimes do ex-presidente. Ou seja, foi um trabalho institucional, entendeu? Tem uma tentativa de revisionismo histórico disso, mas os fatos são só. A Petrobras foi saqueada, e aí dá para se dizer, como nunca antes na história desse país. Vem cá, o STF te julgou suspeito para estar julgando o ex-presidente Lula. De alguma maneira, essas decisões do STF no seu trabalho na Operação Lava Jato, de que maneira ela compromete a sua trajetória até aqui? As pessoas sabem a verdade do que aconteceu. E os fatos são incontestáveis. Como eu disse agora há pouco, nós tivemos, durante o governo do Partido dos Trabalhadores, os 2 maiores escândalos de corrupção da história. O Mensalão, que foi julgado pelo próprio STF, liderado pelo ministro Joaquim Barbosa, né, um dos ícones da magistratura, fez história. Né, fez história na sua época, foi muito atacado, igualmente, com aquelas tentativas de desconstrução. Mas os fatos são inegáveis. Esquema de corrupção, como está no acórdão, para comprar apoio político para o governo federal do Partido dos Trabalhadores. Certo? Depois nós tivemos o Petrolão, um sistema de corrupção que foi montado também para enriquecimento ilícito, financiamento ilegal de partidos e, como disse, enriquecimento ilícito não só de gestores de estatais, como Petrobras, como Eletronuclear ou outras, mas também de agentes políticos. Então, os fatos são incontestáveis. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição que nós temos que respeitar. Ela foi criada no início da República, 1891, tem um papel importante na história do Brasil, tem grandes méritos, o próprio caso do Mensalão. Nesse caso em particular, com todo respeito à segunda turma do Supremo, a meu ver, houve ali um erro judiciário. O tempo vai dizer a respeito do que ali aconteceu, mas os fatos estão documentados. E, como eu disse, nunca teve um sentimento pessoal da minha parte. Eu agi como um profissional. Eu saí depois da Justiça para ir para o Ministério, para trabalhar ali. Eu me via não como um político, mas como um cargo técnico. E é uma fantasia de que eu teria condenado o presidente para tirar das eleições. Não. Eu nem conhecia o atual presidente Bolsonaro. Não, quando eu proferi a sentença contra o ex-presidente Lula, isso foi em 2017. Eu nem sabia quem que era Bolsonaro. Ninguém imaginava que ele ia realmente ter chances de conseguir essas eleições. Eu aceitei o cargo depois das eleições. Podia ter, eventualmente, se fosse minha intenção, qualquer interferência, teria entrado antes, mas não tinha nada disso. Então, assim, Supremo nós temos que respeitar, o que não significa que nós não possamos dele discordar e fazer críticas. Você vê como o brasileiro é muito de momento, né? Já falei isso em outros vídeos. Antes, o cara era um herói. Tirou o PT, tirou assim, que eu falo... por causa que condenou Lula e tudo, né? Com fatos e provas e tudo. O cara era um herói nacional, porra. O cara era muito foda, Moro pra lá, Moro pra cá, não sei o que e tal. Aí depois que ele saiu do governo de Bolsonaro, não, agora o cara é um merda, é um traíra, não sei o que e tal. Sendo que o cara não fez nada demais. Ele apenas não aceitou uma parada lá que Bolsonaro queria fazer, né? Que foi, acho que foi indicar o líder do STF, da Polícia Federal. Eu esqueço sempre o nome dessas porra. Uma questão lá da Polícia Federal, ele não aceitou e tal, se saiu. E aí agora ele é traíra. Nada que ele fez mais vale a pena. Foi válido, nada, agora o cara é um merda. Como a qualquer instituição. Vamos falar do atual governo agora.
Bom, não é segredo para ninguém, o atual governo é o atual governo, porque, claro, não vamos mentir, o Bolsonaro tinha uma força, mas a Lava Jato tinha uma outra força, o discurso liberal tinha uma outra força, e o brasileiro, a maioria do país, elegeu um pacote. Caralho, o Bolsonaro tinha tudo, pô, pra mudar o país. Tudo ele tinha, pô. Ele, porra, botou Moro no Ministério da Justiça. Paulo Guedes, todo mundo apoiando o cara, um apoio maciço da população, a grande parte da população. Ele tinha tudo, pô, na mão, pra poder fazer todo tipo de reforma que ele quisesse. Vários tipos de coisa, o cara não fez nada. E nesse pacote estava o combate à corrupção, que era representado na sua figura. Quantas vezes eu não vi o filho do presidente com a camiseta Sérgio Moro, vem pro governo e tal. Só que depois do atual governo estar em atividade, algumas medidas que comprometeram a Lava Jato, combate à corrupção, aconteceram. Teve mudanças na lei de improbidade, sancionaram o juiz de garantias, foram estragos. Esses estragos feitos no combate à corrupção até aqui, que o atual governo promoveu, dá para consertar? Porque a impressão que eu tenho é que a gente voltou muitas casas atrás. Tem conserto isso? E rápido? Claro, tem conserto. Bem, eu me filiei ao Podemos, acho que vocês viram isso semana passada, foi divulgado. E nós temos um projeto que nós estamos apresentando, que é um projeto que nós falamos de construção do país. Tá? E parte desse projeto envolve a reconstrução do combate à corrupção. Certamente o projeto vai muito além do combate à corrupção, porque, afinal de contas, o país tem outras necessidades. Né? Nós temos que recuperar o crescimento econômico, nós temos que combater a pobreza, nós precisamos, vamos dizer, nós estamos num tempo de inovação e nosso país está ficando para trás. Tá? Mas parte desse projeto envolve a reconstrução do combate à... E outra questão, pô, eu já vi algumas entrevistas de Bolsonaro falando de Moro. Velho, infelizmente ele não tem nada pra falar contra Moro. Não tem, pô. Não vai ter nada, pô. Você vê que ele fala assim algumas coisas e tal, se enrola, não fala nada. Porra, não tem nada que falar com esse cara, mano. Vai puxar o que da vida dele? Pra falar o que de mal aí dele? A corrupção. Propiciar, né, que nós voltemos àquela época, da nossa esperança de que a impunidade da grande corrupção não ia ser mais uma regra. Infelizmente, nos últimos anos, de fato, nós tivemos reveses no combate à corrupção. A mudança da lei de improbidade, o projeto de lei anticrime. Quando eu entrei no governo, eu apresentei um projeto vigoroso para melhorar o combate ao crime, não só a corrupção, mas outros aspectos do combate à criminalidade. Infelizmente, houve algumas mudanças na Câmara que enfraqueceram o projeto. Tem muita coisa boa que foi aprovada, mas algumas coisas ruins também. Eu pedi na época que o presidente vetasse, quase implorei, e infelizmente o presidente não vetou. Esse foi também um dos momentos que eu até pensei em sair do governo, mas eu ainda tinha alguns motivos para permanecer naquela época. Nós vamos recuperar isso. Né? E isso é importante para todos que se apresentam como nomes disponíveis ao país, que são alternativas a esses extremos da corrupção, do autoritarismo, da incompetência. É importante que faça parte do discurso o combate à corrupção. E podem ter certeza, esse vai ser parte central, não exclusiva, evidentemente. Há outras prioridades a serem perseguidas, como eu mencionei aqui, o combate à pobreza, mas nós não vamos negligenciar, como outros fizeram, o combate à corrupção. Nos últimos dias a gente viu, você se filiou ao Podemos, que antes da eleição tinha outro nome, aí na última eleição virou Podemos, aí o Álvaro Dias foi candidato, eu vi o resultado, pensei, devia mudar para Podemos, para Tentamos. Será que com você vai mudar para Agora Vai? Enfim,
O que eu tô perguntando é, oficialmente, você pretende se candidatar a presidente? Olha a carinha dele, né? Claro que ele pretende, mal. Você considerou a ideia de levar isso a sério? Olha, eu estava esperando, estava tranquilo na vida privada, estava esperando uma candidatura que tornaria desnecessária qualquer movimento político da minha parte, que era a candidatura do nosso amigo aqui. Tinha alguma expectativa de que pelo menos ele me chamaria para vice. Certamente. O dia que eu for presidente, você vai ser meu vice. Mas... tá considerando? Tá Não. pensando? Não, enfim. Eu me filiei. E como eu coloquei de maneira muito clara na filiação, estou colocando o meu nome à disposição dos brasileiros e brasileiras. Agora nós vamos construir um projeto. Estamos fazendo isso com o Podemos. Vamos manter o nome, embora o nosso marqueteiro está aqui anotando essas ideias suas. Vamos apresentar esse projeto, construir esse projeto com especialistas, com os quais nós já estamos falando. Queremos rodar o país apresentando esse projeto para discutir com todo mundo. E o que eu tenho dito, ninguém tem um projeto de si mesmo. Então, se nós tivermos a confiança da população brasileira em cima desse projeto, se nós tivermos um projeto consistente, e eu acho que é importante nós discutirmos não só a questão de nomes, que é importante também nomes que tenham credibilidade, mas que nós tenhamos também um projeto que desperte os sonhos das pessoas. O que eu ouço nessas eleições do ano que vem? As pessoas querendo evitar pesadelos. Tudo bem, é um objetivo válido. Mas eleição é uma época de esperança. Eleição é uma época de sonho. Você tem que pensar na eleição, fazer o país ir adiante e não ficar preocupado com pesadelos. Então, eu me senti compelido, recebi o convite do Podemos. Está aqui a nossa querida presidente Renata Abreu, né? Eu vi uma entrevista de Ciro, né? Falando que Sérgio Moro não conhece nada do Brasil, não sabe o que é pobreza, não sabe o que é um morador de favela, não sabe o que é sofrimento, sabe nada. E ele sabe. Ele nasceu pobre, na favela. A família de Ciro Gomes, né? Desde que ele nasceu, já é da política, né? Lá do Ceará. Eles que praticamente mandam no Ceará, né? Que tem uma oligarquia, poderia dizer, né? A família Ferreira Gomes que manda no Ceará, né? E ele fala que ele sabe sobre sofrimento. Sobre sofrimento. Segundo a mentalidade dele, o cara só pode ser presidente se ele nasceu fudido. Se ele nasceu favelado, se ele nasceu pobre, se ele nasceu até com algum tipo de doença, algum tipo de sofrimento, algum tipo de frustração. Só o presidente, porque ele sabe o que é o sofrimento, ele sabe o que é a pobreza. Então, deixa Lula pra sempre, porque ele foi o único pobre aqui, praticamente, né? Eu falo brincando, ela é um trator, né? Impressionante a capacidade de trabalho dela. Nós temos esse projeto e vamos levar esse projeto adiante. Eu estou pronto para liderar esse projeto. Olha lá. Agora, eu preciso te fazer essa pergunta, porque eu tenho certeza que é o grande sonho de todo mundo que está aqui.
Todo mundo veio aqui só para saber disso. É o que o Brasil mais espera. Se por acaso você um dia for eleito presidente, você vai finalmente perdoar todos os meus processos na canetada? Você consegue? Dar uma canetada e me dar Eu vou perguntar à plateia, o que vocês acham? Tá vendo, velho? Vocês são fogo, hein, velho? Vocês é os que gritaram crucifica lá na outra vez. Agora é sério. Eu ia te falar que ia nomear você ministro de alguma coisa para ter foro privilegiado. Aí você nunca é condenado. Ótimo, seria ótimo. Essa parada de foro privilegiado Se você cometer um crime... É pra foder o brasileiro mesmo. Se for processo por crime de corrupção, não se preocupe, a não ser que seja eleito. Por hora não tem perigo. Mas eu falo, se um dia eu for ministro, eu vou brigar para ter imunidade cidadã. Que é a imunidade que todo cidadão pode criticar o político sem nunca ser processado por causa disso. Aí é liberdade de expressão de verdade. Agora é sério essa pergunta. A gente está vivendo num momento que você está vendo, as pessoas estão clamando a tal da terceira via. Eu ando na rua, eu pego táxi, eu vou no açougue, o garçom, as pessoas falam para mim, falam, pô, Bolsonaro não dá mais, né? E o Lula também não dá mais. As pessoas entendem, o que fez o Bolsonaro acontecer foi o governo anterior e as pessoas veem o que está acontecendo. E elas querem o nome da terceira via. E tem muitos nomes surgindo. Por que as pessoas, quando for olhar para a terceira via, tem que entender que o seu nome é o melhor deles? Por que você é o melhor nome para liderar a terceira via? Olha, eu tenho conversado com todos os nomes, com todas as pessoas. É importante esse diálogo. E eu acho que a união tem que ser feita em cima de um projeto. Então, nós estamos construindo um projeto consistente. Estamos chamando as pessoas e queremos apresentar um projeto diferenciado. Por exemplo, a gente estava falando, brincando ali dos processos, mas, assim, existe hoje uma atmosfera de intimidação. Existe hoje, não só por conta de processos, mas até mesmo nas redes sociais, às vezes até em parte daquilo, não vou dizer de imprensa, né, mas aquilo que às vezes finge que é imprensa, aquele clima de medo, as pessoas quase com medo de dizer o que pensam. Né? Às vezes, jornalistas perdendo posições dentro dos seus veículos porque ousaram dizer a verdade, ousaram fazer uma crítica. Então, isso é muito ruim para o país. As pessoas não estão entendendo que, de pouquinho em pouquinho, a gente está caminhando para uma ditadura. Temos que recuperar aqueles sonhos que nós perdemos, não só por conta desse governo, mas há muito tempo atrás. O Brasil, na verdade, faz uns 30 anos que está nessa armadilha que a gente chama do crescimento baixo, da renda média. E nós crescemos ouvindo que o Brasil era o país do futuro. Então, nós precisamos resgatar o futuro do Brasil do futuro. Tá? Eu vou dizer com muita humildade, eu estou apresentando o meu nome, nós estamos construindo esse projeto. Tá? Nós queremos aglutinar, trazer outras pessoas, nós queremos somar e evitar esses extremos e apresentar aí um projeto consistente para nós podermos avançar. Se nós somos ou não somos o melhor nome, eu acho que é a população brasileira que vai poder discutir isso e deliberar. Eu vou falar agora como cidadão brasileiro aqui. Eu acho que uma das coisas que aquele cidadão médio que não tem político de estimação, que não é militante, é só o cara que quer alguém lá para fazer as coisas e não trabalhar aí, não enche o saco, deixa eu trabalhar, mantém a economia boa, tira esse clima de terror do ar. Essa pessoa, eu acho que ela está um pouco desiludida com discursos. A gente tem um lado hoje que
faz muito discurso e tem outro lado que foi eleito fazendo muito discurso. E depois que ele foi eleito, grande parte do discurso caiu por terra. Ia combater a corrupção, ia ter privatização, tinha uma agenda assim, o brasileiro acreditou nisso, depois de eleito não aconteceu nada. E eu vi aliás, vamos fazer um paralelo, eu lembro bem que não tem muito tempo, o Bolsonaro, os filhos, todo o governo dizia que centrão não. Aqui eu vou governar se eu tomo lá da cá, centrão aqui não tem vez. A gente não quer saber do centrão. Passados anos ele diz, eu sou o centrão. Pois é, né? Como eu falei, ele falou que não ia ter tomar lá da cá. Isso aí foi uma das coisas que ele repetia direto, pô. Centrão sou eu. E eu vi recentemente, eu li, que você disse que tem pessoas boas no centrão. Eu queria que você... Eu nunca vi isso, nem unicórnio, mas se você encontrou, o que você quis dizer com isso? Foi isso que você disse? Você acha que... E eu vou emendar com outra pergunta. Eu acho que uma das coisas que mais está desgastando todo mundo é esse nós contra eles, que foi inaugurado numa era Lula, PT, onde quem não está a nosso favor é contra nós, é vilão. Ou você é da gente ou você é do mal. E foi muito alimentada no governo atual de novo. Eu falei isso uma vez para o presidente, quando eu entrevistei ele, que eu falei, uma das coisas que eu mais gostei no seu discurso de posse, é que você disse que ia acabar com esse nós contra eles. E pouco tempo depois, isso foi alimentado em outros níveis, porque criou-se mais uma militância que ficava fazendo o que o PT fazia, sinal invertido. Então, qual é o seu plano? Você tem uma visão que a gente precisa acabar com esse nós contra eles? Vocês pensam nisso? Porque isso interfere no relacionamento que um tem com o pai, que o outro tem com a mãe, que tem com o amigo, que o aluno tem com o professor. Você sente que isso precisa mudar e de que modo... O brasileiro tem muito disso, por exemplo. É o orgulho do brasileiro, né? E vamos supor, eu tenho um amigo, um parente. Se eu não concordo com a opinião dele, eu já viro inimigo dele, tá ligado? Já viro inimigo. Eu não posso ter discordância. A gente tem que ser 100% alinhado com as mesmas opiniões. Senão já vira inimigo, já vira... Entendeu? Isso é muito complicado, pô. Tá ligado? Eu não posso ter discordância, por exemplo. Eu não posso votar em Moro e um parente meu votar em Bolsonaro. Por que não? Porque o meu parente, ele quer que eu vote em Bolsonaro também. Ele quer que eu apoie também junto, senão eu sou do mal, eu sou incoerente, eu tô indo pro lado do mal. Isso não tem lógica. Isso tem alguma coisa a ver quando você disse que tem boas pessoas no centrão? Bem, veja, primeiro, nós temos que eliminar esse discurso do nós contra eles. Somos todos brasileiros e brasileiras, tá? Somos amigos, somos vizinhos, somos pessoas que muitas vezes não se conhecem, mas que se cumprimentam na rua, que tratam cordialmente. A gente pode conviver com discordâncias, pô. Eu tenho uma discordância com outra pessoa e continuar convivendo normal, tá ligado? Esse deveria ser o pensamento. Realmente, quando se encontram ocasionalmente, pessoas que prestam solidariedade aos próximos que sofrem dificuldades. Somos pessoas que compartilham valores cristãos e também de outras religiões que compartilham valores como o amor ao próximo. Isso tem que ser não só discurso, mas tem que ser prática. Eu gosto muito, tenho uma grande admiração pelo que foi feito após a guerra de secessão nos Estados Unidos. Tiveram aquela guerra em cima da abolição da escravidão, norte contra sul. E aquilo gerou muito rancor. Muita casa dividida. Quando a União ganhou contra os confederados, poderia ter havido ali um banho de sangue, né, um acerto de contas. E, no entanto, a liderança do país, né, o Abraham Lincoln, teve aquela sabedoria de promover a concórdia, de chegar num discurso e falar, olha, tolerância, sem malícia contra ninguém, com caridade para todos. Esse é o espírito. Quando houve o fim do apartheid na África do Sul, da mesma... Por exemplo, né? Quando eu digo que o Bolsonaro fez merda, né? Isso está comprovado já, né? São fatos e tal. Aí tem muitas pessoas que ainda não aceitam, né? Pela questão do orgulho brasileiro que eu falo. Pô, as pessoas deveriam ser mais, assim... menos orgulhosas, pô. Em que sentido?
pô, você tá vendo ali que o cara tá fazendo merda, pô, você assume, pô, realmente, mas aí você, pô, como você ainda quer dar um certo tipo de apoio ao governo, você fala, pô, mas ele tá acertando, ele tá tendo bons resultados por esse caminho aqui, e você mostra os caminhos realmente com fatos e com argumentos, mas não, a pessoa quer inventar, não, porque Bolsonaro criou o auxílio emergencial, não foi ele que criou, enfim, ele queria botar apenas R$ 200, o Congresso que aumentou para 600, né? Ele fez tal coisa, e aí não apresenta argumentos, não apresenta nada, começa a inventar fatos que não existem para poder alimentar o orgulho que a pessoa tem de que é porque eu votei em Bolsonaro, ele tem que dar certo, mesmo que ele não esteja dando certo, ele esteja fazendo merda, ele tem que dar certo pela questão do meu orgulho. Não é assim que funciona. Da mesma forma, tinha um rancor enorme lá a maioria da população negra que tinha sido segregada durante mais de 50 anos, vítimas, assassinatos, uma política de opressão. E houve um líder lá, o Nelson Mandela, que da mesma forma fez um discurso conciliatório. Então, se for para entrar no governo, se for para participar de umas eleições com esse discurso agressivo, destrutivo, não, eu digo, esse não é o nosso caminho. Agora, o nosso projeto, ele não vai ser agressivo. Nós não vamos agredir ninguém, não vamos ofender. Essa é a política dos adversários, não é o nosso caminho. Mas nós também vamos ser vigorosos. Vigorosos, não só com um projeto consistente, mas com os nossos princípios e com os nossos valores. Então, há uma linha a ser traçada que não será ultrapassada, mesmo na formação de alianças políticas. Outros já falaram isso no passado, mas eu posso dizer, e pedindo a confiança de vocês, que eu tenho credibilidade para afirmar isso. Eu fui o juiz da Operação Lava Jato, que foi a maior investigação contra a corrupção na história do país. As pessoas esqueceram disso, apagaram isso da mente. Ele não lembra que... E foi difícil, entendeu? Mas não foi fácil. Eu disse aqui, foi um trabalho institucional, foi uma conquista coletiva da população brasileira, sim, mas a pressão foi muito grande. E era muito fácil, naquele momento, simplesmente virar os olhos para o lado, ignorar provas, evitar processo contra pessoas poderosas. Nós não poupamos ninguém. Houve o acordo lá da Odebrecht, que praticamente levou a consequências em todo o espectro partidário do país, inclusive em outros países. Houve uma onda anticorrupção na América Latina e também na África. Depois eu fui no governo e, quando eu percebi que o governo não seguia esses princípios e valores, que o governo descumpriu a promessa que me foi feita de que nós iríamos combater a corrupção, de que nós não iríamos proteger ninguém, eu saí. Podia estar lá. Tem muita gente que, contrariado, permanece no governo, porque é poder, porque é prestígio. Eu saí. Isso eu acho que me dá credibilidade para dizer que eu não transigirei com os princípios e valores. Agora, na verdade, né? Muitos partiram, né? O Mandetta, acho que é Nelson Teich o nome, né? O outro que foi o da saúde lá, né? Acho que é o ministro da saúde. Acho que é isso mesmo. Eles saíram, pô, porque viram que o cara tava fazendo merda, o cara foi lá e partiu, pô. Apesar de que eu não concordo com muitas coisas que Mandetta fala, né? Mas o Nelson Teich, ele fez até um projeto na pandemia, né? Que era a questão do... Deixa eu tentar lembrar aqui. Do isolamento vertical, eu acho, uma coisa assim. Que seria muito bom, né? O Brasil e tal. Aí, Bolsonaro não. Vamos de cloroquina, que é melhor. Agora, para governar, para se ter um projeto que possa ser realizado, o diálogo é necessário.
Eu não Então sei tem se foi horizontal, vertical, uma coisa assim, mas era tipo assim, selecionar as pessoas certas, algo do tipo, para poder fazer o isolamento, né? Selecionar pessoas realmente e bairros, coisas assim, eu não lembro 100% bem, mas era um bom projeto. Aí não, aí o Nelson Tacha também saiu. que conversar com todo mundo. E em todos os partidos, esquerda, direita, centro, centrão, tem pessoas boas. Tem pessoas com as quais se pode conversar e construir um projeto. A nossa base é o Podemos, é um partido que eu escolhi me filiar, recebi convite de mais de um partido. Eu escolhi me filiar porque ele tem uma base sólida, né? Um partido que sempre defendeu pautas com as quais eu concordava, como o fim do foro privilegiado, volta da execução em segunda instância. Agora, existem em todos os partidos pessoas que também defendem esses princípios, esses valores e essas pautas. Então, é possível construir um grupo, né, uma base sólida, para você gerar governabilidade. Governabilidade fundada em projeto, em princípios e em valores. Eu acho que essa pergunta é importante quando a gente pensa em um presidente, porque é o cara que vai comandar o país. Então é importante saber quem comanda a sua casa, quem que manda lá. Essa resposta é muito fácil. Tá? Inclusive, minha esposa deve estar me assistindo. Então, se eu falto com a verdade aqui, as consequências seriam terríveis. É na lata, né? Quem manda na minha casa é minha esposa. Então... Agora, como... Mas eu tento... A minha esposa tem sido uma grande parceira. Tenho 22 anos de casado, tenho 2 filhos, uma filha e um filho. Evidentemente, amo a minha família e não seria possível ter realizado tudo isso, né, sem o apoio da minha família, apoio incondicional. A minha esposa, ela tem a vida própria dela também, ela é uma profissional, advogada, ela é advogada de associações de defesa de pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras, além também de advogar diretamente para pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras, ou seja, causas bastante nobres. Mas ela tem, no espaço que ela consegue, no tempo que ela consegue, ela tem sempre apoiado essas escolhas, porque ela também compreende, né? A gente quer, todos nós aqui, né? Enfim, é muito difícil você sair da sua zona de conforto e você deixar de ser um mero consumidor para se tornar um cidadão. E a gente faz isso por quê? Porque a gente acredita num país melhor, não só para nós, mas também para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Então, Deve ser difícil, porque quando o filho dos outros faz coisa errada, a gente fala, cuidado, senão o Moro vai te pegar. O filho dele, ele fala, eu vou te pegar. Você está preparado para a guerra de fake news? Porque eu vou dar a minha experiência Uma boa pessoal pergunta. aqui. Durante muito tempo existiu uma máquina muito grande de assassinato de reputação que era do governo anterior. Hoje existe 2. Hoje, quando você não é de um lado... Antes, quando você não era de um lado, só tinha um lado te atacando. Hoje tem 2. Se você não é de um lado ou de outro, você vai ter 2 miras na sua testa o tempo todo, com fake news. Esses dias eu vi um vereador até tirando fala sua de contexto a respeito em debate a respeito de Polícia Federal e intervenção e tudo mais. Você está preparado para a avalanche de fake news que você vai passar? De certo modo, a Lava Jato te deu algum anticorpo para passar por isso tranquilo? veja, eu não sou um neófito nisso tudo. Então, eu tenho uma carreira antes de juiz, tive processos envolvendo grandes líderes do crime organizado. Eu fiquei mais conhecido pelo trabalho na Lava Jato, mas tive grandes casos no passado que envolviam não só crime de colarinho branco, como
o caso Banestado, que foi um grande desafio, e, ao contrário do que mentem por aí sobre ele, foi um caso que nós fizemos um grande trabalho, um processo que estava praticamente morto, e nós conseguimos avançar, embora o sistema não favorecesse, na época, que as pessoas que cometeram crimes fossem punidas. Mas tive processos envolvendo grandes líderes do tráfico, tive processos envolvendo, por exemplo, Fernandinho Beiramar, processo envolvendo o líder do cartel de Juárez, que sabe Deus como foi parar em Curitiba, e isso acabou gerando processos. Depois a Lava Jato. E essas fake news, elas proliferaram com esse tempo, lamentavelmente, talvez pela potencialização da internet e das redes sociais. Mas durante a própria Lava Jato, nós já vivenciamos isso. Hoje, por exemplo, a gente assiste o Supremo reclamando muito dos ataques, ameaças e mentiras que muitas vezes são feitas, embora também tenham críticas que são feitas dentro do terreno da legitimidade, mas nós já sofrimos essas fake news na época da Lava Jato, né? O que foi espalhado de mentira sobre os processos. Por exemplo, fala-se lá, criminalização da política. Quando se vai ver os casos, o que você tem? Alguém que pagou e alguém que recebeu suborno. Como isso pode ser criminalização da política, né? Ninguém está sendo lá processado por conta da opinião política, porque votou numa lei X ou uma lei Y. Está sendo processado porque recebeu suborno ou pagou suborno. Quando eu saí do governo, igualmente, houve uma avalanche, né? Houve uma avalanche de fake news sobre os motivos da minha saída. Muita gente não entendeu. Eu sempre disse muito claramente, olha, eu não fui no governo por um cargo. Eu fui para fazer um trabalho que eu acreditava, e eu acreditava que eu teria o apoio do Planalto. Quando esse apoio me foi negado, e, ao contrário, quando o Planalto traiu a promessa que mencionei, que ele iria combater a corrupção e que não iria proteger ninguém, eu não vou ficar. Eu não sou uma marionete nas mãos de outras pessoas. Então, enfim, estou preparado. Esses dias um me perguntou assim, mas você acha que você tem... Algumas pessoas dizem que você não tem firmeza necessária para uma campanha eleitoral presidencial. O quê? Né? O quê? Eu fui juiz da Lava Jato, meu amigo. Vamos falar a verdade. Nós mudamos a história da impunidade da grande corrupção no país. Nós, eu, vocês. E ele tem que se orgulhar mesmo, pô. O cara tem que se orgulhar mesmo. O cara tem que falar, eu botei pra poder, eu sou foda, pô. Ele não vai falar isso porque, pô, o cara é um cara... Não pode, logicamente, né? Mas ele, em entrelinhas aí, tá mais ou menos dizendo isso. Eu sou foda, eu que tava lá na frente da parada e acabou, pô. Aí as pessoas estão falando que eu não tenho firmeza, que eu não tenho... É doido, né? Vou para a última pergunta, que acho que a gente está aqui um tempão mais. Antes disso, você lançou um livro recentemente, não? É uma biografia? Esse é aquele gancho, tá? É. Essa foi a única pergunta que nós combinamos lá atrás. Ele falou, a pergunta do meu livro, eu quero ganhar dinheiro. Tá vendo? Não faz rachadinha, tem que vender livro para ganhar dinheiro. Eu não enriqueci na vida pública como juiz ou como ministro. Aliás, até é engraçado que eu ganhava mais como juiz do que como ministro. Eu escrevi um livro, tá, que não é uma autobiografia, porque autobiografia você tem que escrever quando você está velhinho, né, não vai fazer mais nada. Quer dizer, tem pessoas que escrevem, né, ainda... mesmo durante a sua carreira útil, não tem problema nenhum, estou só brincando. É um relato sobre episódios da minha vida como juiz, mesmo fora da Lava Jato, depois relatos sobre a Lava Jato e, igualmente, durante o governo, do atual governo. Também algumas reflexões sobre o que eu penso, tá? Sobre o país,
sobre temas relativos à corrupção, sobre algumas políticas públicas, desenvolvimento, a correlação entre corrupção e a nossa falta de crescimento econômico ou mesmo das nossas dificuldades com pobreza. Então, é um livro que não é uma autobiografia, mas tem relatos autobiográficos acompanhados de opiniões. Nós faremos um lançamento agora na primeira dezena de dezembro. Primeiro será em Curitiba, dia 2. Depois faremos em Recife, no dia 5. Em São Paulo, no dia... Eu acho que já deu 1 hora, estamos caminhando para o final, para não atrasar o painel, não é? Estamos no tempo, né? Vai continuar. Mas antes eu tenho mais uma pergunta para fazer, porque eu acho que eu e o Moro temos algumas coisas parecidas. Petista também me xinga o dia inteiro. Bolsonarista também me xinga o dia inteiro. E as nossas vozes são bem bonitas, né? A gente tem voz bonita. Agora, tem outra coisa, o meu celular foi hackeado também naquela época. E quando hackearam, uma das mensagens que pegaram era que, com a sua voz falando, que tem uns moleque tonto lá no MBL. Você ainda acha que tem uns tontos aqui no MBL? Não, de forma nenhuma. Mas eu vi uns tontos lá atrás, tem uns que né? Não, eu tenho uma grande admiração, na verdade, pelo MBL, pelo movimento. Eu acho que, como eu disse, é muito difícil você sair da zona de conforto de consumidor para se tornar um cidadão. Então, eu tenho uma grande admiração. A minha presença aqui, inclusive, revela isso. Tá? E nós precisamos... esse é um projeto que vai ser apresentado para vocês com muita humildade, embora também queremos prosseguir aí com confiança crescente, mas eu tenho, na verdade, uma admiração pelas pessoas do MBL, pelo movimento. Não tem nada disso de... como você mencionou. Tem uns tontos lá, velho. Se você perceber, tem uns tontos lá sim. Eu queria até aproveitar, Danilo, e mandar um recado aqui. Tem um movimento que chamam aí Tubarões da Justiça, né, que é dentro do MBL, que até foi alguém que me mandou um e-mail, que é o Pedro, e eu não pude responder na época. Ele pedia assim, grava um vídeo aqui para apoiar o nosso movimento, mas eu estava num momento que eu não podia me manifestar politicamente. Né, mas eu tenho uma grande admiração por todos vocês, né, e espero que nós possamos prosseguir juntos nessa jornada que vai ser extremamente difícil. Eu acho que as eleições do próximo ano vão ser talvez as mais importantes desde a redemocratização do país. E nós precisamos que os brasileiros e brasileiras, eles percebam a importância disso, para que nós possamos, né, construir um país melhor para todos nós. Então é isso, galera. Eu vou fazer umas considerações finais aqui. Pô, não é possível que nós, né, a população, não esteja enxergando qual caminho o Brasil está se dirigindo, né? Pô, vocês que são trabalhadores, né, trabalham até de carteira assinada 8 horas por dia e tal, sai cedo pra caralho, volta tarde, pega seu suado dinheiro, gasta todo para depois fazer tudo novamente. Você acha que isso está certo? Você acha que pegar seu salário mínimo para gastar todo ao final de semana, ou então com coisas mesmo necessárias, e depois fazer tudo de novo e viver nessa roda de consumo com os preços das coisas lá em cima, e você não tá vendo que o Brasil está indo pro buraco? É muito difícil, pô. É muito difícil. Temos que ver realmente uma terceira opção aí. Eu já falei muitas vezes que talvez não seja nem Moro, mas repensar um pouco das nossas coisas, parar dessa questão de idolatria, né, de político. E é isso. Vou encerrar por aqui. Acho que já deixei minhas considerações finais aí. E pedir para que vocês se inscrevam, deixem um like aí. E é isso, tamo junto.